Boa tarde, queridos, tudo bem? Aqui é a professora Ticiane e hoje nós estamos entrando na nossa produção final da nossa autobiografia, que vocês já escreveram e agora vocês vão reescrever, considerando o que a gente trabalhou, o que foi apontado como melhorias, tá? Então, gente, os alunos que me entregaram a autobiografia, teve alguns que me entregaram a foto, como a gente tinha combinado, por escrito do texto, fizeram à mão, ficou bem legal, e teve outros que me mandaram em documentos. Todos que me mandaram essa atividade, então vocês vão, como vocês têm que fazer sempre, né? Vocês lá na atividade, né? Alguns até me responderam já, que é a atividade 9, tá? Vocês lá na atividade eu coloquei a correção, tá? Então eu coloquei aqui, ó, um textinho bem pequenininho, ó, da correção, o que pode melhorar, quais são os pontos bons do texto e se atendeu aos critérios de produção do gênero textual, autobiografia, tá? E coloquei aqui, ó, sim, expliquei, tá? Isso aqui, gente, é um guia para vocês para reescrita. Então, vocês têm que ler isso com muita atenção, tá? E aí, eu mandei, os alunos que mandaram aqui como documento, vocês vão abrir o próprio documento, tá? E no documento vai aparecer da seguinte forma. Tá vendo esses aqui que estão em laranja? Se você clicar em cima do laranja, deixa eu ver se a gente consegue ver. Opa! Não, tem que ser na outra tela. Espera aí, então. Deixa eu tirar daqui. Aqui, ó. Nessa flechinha aqui eu vou clicar, então, que nessa tela não dá pra ver. E vai abrir aqui no Documentos Google, tá? Aí, quando carregar, vamos esperar um pouquinho, a internet nos ajudar, vai aparecer esses laranjinhas aqui do lado, ó. E já, aqui, ó, do lado tem os comentários da Pro. Então, aqui vem, ó, quando, aí eu coloquei, daí você clica, daí você vê esse comentário. Caía, tem um probleminha de acentuação, então aí eu marquei aqui, tá? Então, vocês têm que olhar o texto de novo, tá? E ver todos os comentários, pode clicar em cima. Quem entregou por escrito, né? Essa atividade eu mandei no e-mail do aluno, né? Eu mandei a correção aqui e mandei a produção de texto pelo e-mail escaneada e corrigida à mão por mim, tá? Então, vai ter recebido a produção, ela vai estar assim canetadinha, né? Com algumas anotações minhas que vocês vão ter recebido. Vocês podem abrir e também vocês vão acompanhar por ela. Daqui a pouquinho, quando carregar, ó, deixa eu achar aqui, eu vou mostrar, ó. Então, veja, aqui eu mandei, né, para uma aluna da 706 a correção. Aí, se ela abrir no computador dela, lá ou no celular, vai abrir o textinho dela, ó, canetadinho aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei algumas observações com a canetinha vermelha, tá? A correção que a gente vai fazer juntos agora, ela é o mesmo modelo do ano passado que a gente fez sobre o conto, tá? Então, tem os critérios, a professora coloca as numerações, marcando os erros. Eu trouxe duas produções de 2 alunos que não vão ser identificados, né? São 2 produções que estão legais, mas como todas as produções têm coisas para melhorar, tá?
A gente só vai corrigir juntos para a gente entender como é que funciona esse processo, tá? Então, vamos começar aqui pela primeira produção. Meu nome é, aí eu apaguei o nome para ninguém identificar, né? Tenho 12 anos e nasci em 6 de fevereiro de 2008, em Ourinhos. Aqui a gente percebe já uma primeira questão, que é o quê? Ourinhos com letra minúscula, tá? E aí, a gente já pode pôr aqui, ó, número 1, que a gente tem a nossa primeira dificuldade de produção textual, que é maiúsculas e minúsculas. Então, nome de cidade sempre com letra maiúscula. Muito bem. E continuo morando em Ourinhos. Minha família não é muito grande. Então, veja, ó. Vamos ler de novo. Meu nome é, tenho 12 anos e nasci em 6 de fevereiro de Ourinhos. E continuo morando em Ourinhos, minha família não é muito grande. Será que essas ideias estão bem amarradas? Será que tem as pausas necessárias? Por que usou 2 E's, por exemplo? Pode usar só um E no final e a gente pode separar todas as informações com vírgula. Porque toda vez que eu tenho uma nova ideia, né, diferente, uma enumeração de ideias, eu vou usar a pontuação. Então, veja, a gente pode aqui, então, quando eu tenho repetição, né, de palavra que não tem necessidade, a gente chama de um problema de, vocês lembram? Coesão. Então, vamos lá. Dois, coesão. Coesão é costura, textinho tá bem costurado, tá? E aí, então, primeira informação, meu nome é, vírgula, ok. Tenho 12 anos, daí eu posso pôr mais uma, vírgula. Nasci em 6 de fevereiro de 2008, em Ourinhos. Posso pôr mais uma, vírgula. Então, vamos tirar esse E, né? Que não terminou a informação que ele estava dando, né? Continuo morando em Ourinhos, e aí a última informação tem que ter uma vírgula, então aqui tem um E, ou tem que ter um E, né? Então tem um erro de coesão, e minha família não é muito grande. Terminei a ideia, terminei uma ideia, não terminei? Não preciso fazer muitas frases dentro do mesmo período, separadas entre vírgulas. Eu posso encerrar a ideia. Para eu encerrar a ideia, o que está faltando aqui? Um ponto final, né? Então, eu preciso aqui de... O meu 3 não sai desenhadinho aqui. De pontuação, tá, gente? É o número 3 ali. Não sei se não dá para entender, mas é o número 3. Confiem. Então, vamos lá. Pontuação. Muito bem. Aí, veja, nós temos um parágrafo de 6 linhas e um de 3 linhas. Tá meio desequilibrado. Podia dividir em 3 parágrafos para o texto ficar mais bonitinho, né? Então, aqui a gente pode iniciar um novo parágrafo, né? Então, a gente pode colocar aqui... Na verdade, não, né? Porque ele tá falando de família. Então, melhor não começar um novo parágrafo, não. Vamos continuar a mesma ideia. Porque daí ele vai continuar falando da mãe, né? Minha mãe se chama Michele e minha irmã, falta o quê? O tio, né, gente? Se chama Emanuele. E tenho outra irmã por parte de pai que se chama Leandra. Até aqui tudo ok, né? Apesar do meu pai ter morrido quando eu tinha 4 anos, aí vejam, tem uma informação, que é o fato do pai ter morrido quando ele tinha 4 anos. Aí ele vai falar a continuidade da informação. Eu já aprendi que isso é normal. Que iremos morrer.
Então, vejam, aqui, ó, apesar do meu pai ter morrido quando eu tinha 4 anos, pausa. Eu já aprendi que isso é normal, né? Lembra que a professora ensinou ano passado na pontuação que tem palavras que chamam a vírgula. Uma delas é o quando. O quando, ele chama a vírgula, né? Porque ele é uma conjunção. Então, quando tem uma frase com quando, eu vou começar uma nova frase, eu ponho uma pontuação aqui. Eu já. Esse já tá correto? Tá faltando o quê? Um acento, né? Então, a gente pode pôr aqui mais um critério que é a acentuação. Aí, eu já aprendi que isso é normal, que iremos morrer. Tá faltando alguma coisa aí? Tá faltando uma palavra, que um dia, né, iremos morrer. Então, aqui tá faltando também, nós temos mais um probleminha de costura de texto, do texto tá amarradinho, que é o quê? Coesão, tá? Então, agora, essa autobiografia. Vamos ver agora se atingiu os critérios de produção de texto da autobiografia. Então, olha, ele possui título? Não. Então, o primeiro já não foi alcançado. Está escrito em primeira pessoa do discurso? Sim, né? Meu, continuo, tudo a gente vê que é primeira pessoa. É estruturado em parágrafos? Sim. Narra os fatos, as fatos não, né, gente? Os fatos da sua vida de forma clara, organizada e coerente. Deu para entender o que ele falou? Tá organizado? Começou de um jeito e terminou? Tudo ok, um texto bem claro, bem organizado. Situa, utiliza predominantemente o tempo passado, ó. Nasci, né? Meu pai ter morrido quando eu tinha, ok. Situa tempo e espaço, falou onde nasceu, falou onde nasceu, onde está morando, sim. Conta fatos da sua vida entrelaçando com as emoções e as percepções dos momentos vividos. Agora observa, gente. Tem emoção? Né? A única coisa que ele conta que é mais pessoal, né, é a questão de como ele lidou com a morte do pai dele. Mas falta, né, um pouquinho de contar mais, de desenvolver mais, de relacionar o que ele passou na infância ou na vida dele, como que isso impactou em quem ele é hoje, quais são os sonhos, quais são as percepções, quais são as perspectivas, tá? Depois eu vou dar um exemplo sobre isso para ficar mais claro. E aqui, faz uso da pontuação de forma a tornar o texto mais organizado? Então, nós vimos que teve bons usos da pontuação e usos não tão bons. Então, tem coisas que precisa melhorar, precisa dividir melhor a enumeração, o encadeamento das ideias. E aqui, ó, tem pelo menos 20 linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 20 linhas no mínimo para quem está fazendo a mão. Para quem está fazendo no computador, são pelo menos 10 linhas, que o computador a linha é menor, né? Tudo bem? Então, nós vimos que é um bom texto, bem claro, traz algumas coisas bem interessantes, mas tem coisas para melhorar. E daí vocês vão ver que aqui a professora respondeu as questões explicando, caso vocês estejam com dúvidas, tá bom? Vamos ver mais um? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui colocou. Ourinhos, 8 de julho de 2020. Autobiografia, a gente coloca a data, gente? Não. Qual é o gênero textual que a gente coloca a data? É o gênero
diário, tá? Então, a gente já começa aqui, ó, né, com o critério, né, que vocês não trabalharam ano passado, mas fugiu da estrutura do gênero textual, né? Tá tocando aqui em outro gênero que é o diário. Vamos lá. Aí colocou o nome aqui que eu apaguei, né? Aí meu incrível dia. Nesse dia era exatamente 25 de janeiro de 2020. Era meu aniversário. Eu não tava tão bom assim. Vamos lá. Tem problema falar e não tava tão bom assim? Não. Mas escrever numa autobiografia já não tá tão adequado. Então, a gente tem que deixar um pouquinho mais formal. Então, quais são as palavras aqui que não estão formais, né? Tava e bom, né? Então, a gente fala que isso é um problema de... Deixa eu ver que número que tá. De forma... Aqui eu não esqueci de pôr o 5, né? De formalidade, né? Tá muito informal, tinha que ser eu não estava tão bom assim, né? Então, nós vamos colocar aqui também mais um critério para a formalidade, né? Tem que adequar. Então, vamos lá, ó. Nesse dia... Ah, faltou uma coisa, ó. Nesse dia era certamente 25 de janeiro. Ah, era exatamente, né? Lembra que a gente já falou que toda vez que eu tenho uma informação de tempo, o que eu preciso? De uma vírgula. Nesse dia era exatamente 25 de janeiro. Aqui colocou a vírgula certa, mas aqui faltou mais uma vírgula. Nesse dia, pontuação que é o número 3, né? Nesse dia, era exatamente 25 de janeiro, era meu aniversário e eu não estava tão bom assim. Eu não estava tão bom assim. Na minha, só tinha minha mãe. Primeiro, não vamos evitar fazer períodos, ó. Ó o tamanho do período. Começa aí nesse dia, vai. O ponto tá aqui no taus. Então vejam, gente, vamos fazer períodos mais curtos, colocar mais pontos finais, né? Terminei uma ideia, já ponho o ponto final. Então, eu não estava tão bom assim. Aí eu vou começar a explicar por que eu não estava tão bom, já posso colocar um ponto final. Então, aqui eu já posso colocar pontuação. Eu não estava tão bom assim. Na minha, o quê? Tá faltando informação. Quando falta informação, eu chamo de costura de coesão. Na minha, só tinha minha mãe. Aqui, eu não sei se é na minha casa, deve ser na minha casa, imagino. É uma informação de lugar. Quando eu tenho uma informação de lugar, eu tenho que usar o quê? Uma vírgula. Então, vamos pôr mais um número aqui, que é na minha casa, vírgula. Só tinha. Outra coisa, esse tinha aqui, eu posso usar no informal para essa situação, só tinha minha mãe. Só que tinha é ter, é posse. Então, aqui se eu colocar num texto formal, eu estou dizendo que a minha casa, como se minha casa possuísse a minha mãe. Isso é estranho, né? Então, quando eu quero falar que a minha mãe estava lá, né? Então, eu vou usar o verbo haver, tá? Então, aqui não tá formal, né? Formalidade, que é o número 6. E eu vou colocar aqui, só havia minha mãe, minha avó e minha tia. Aí, eu vou começar uma outra ideia. Aí, de repente. Então, o que eu faço? Eu coloco, acabei uma ideia, ponto final. Aí,
oxítona terminada em I, não, monossílaba terminada em I, não, AI. Oxítona terminada em I, a gente tem falta o quê? AI, falta um acento, né? Então, aqui a gente tem acentuação, tá? Deixa eu ver que número que, será que eu pus o número certo? Não, o número errado. Ups. Então, vamos apagar. Aí, de repente. É assim que escreve de repente? Não, né? É separado. De repente, com um R só. Então, nós temos aqui, quando a gente erra como escreve a palavra, a gente chama de um erro de ortografia, né? Lá do ano passado. Então, vamos lá. Ortografia, né? Aí, de repente, então vejam, a gente tem aqui uma informação de tempo. Essa informação está no meio da frase, ela tem que vir entre vírgulas. Então, aqui, ó, uma vírgula, vamos ver se eu vou conseguir escrever o número 3 aqui. E uma vírgula. Aí, de repente, veio uma surpresa muito grande, que minha madrinha e outros familiares. E isso me deixou muito feliz. Dá para entender? Então, aí de repente veio uma surpresa muito grande, que minha tia, madrinha e outros familiares, tá faltando alguma coisa, não tá? Podia ser que a minha tia e outros familiares estavam preparando, fizeram para mim, tá faltando uma informação aqui. Quando eu não consigo entender porque está faltando uma informação, é um problema de coerência, né? Coerência, né? Quando está faltando, quando o sentido não está claro, o leitor fica sem entender. Então, aqui, e outros familiares, e isso me deixou muito feliz, porque eu adoro minha madrinha. Aí, vejam, isso me deixou muito feliz, porque eu adoro minha madrinha. Então, nós temos duas informações. Me deixou muito feliz e eu adoro minha madrinha. Duas ações. Quando eu tenho duas ações, eu tenho que separar por vírgulas, né? Qual é a palavra que chama vírgula? Que a gente aprendeu no passado. É o por quê? Porque sempre é uma palavra que chama ponto ou chama vírgula. É uma conjunção. Então, a gente vai pôr aqui porque e uma vírgula que é o número 3, porque eu adoro minha madrinha. Aí, vejam, encerrei a ideia, não encerrei? Porque aí senão vai começar a se estender demais. Então, a gente pode aqui, em vez de pôr uma vírgula, colocar um ponto final. Mas só que eles chamaram eu. Aqui, esse mais, quando eu tenho mais com i, é no sentido de soma. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Aqui, ele quer falar que a madrinha chamou o resto da família. Ele não esperava isso. Então, é uma ideia de oposição. E daí, esse aqui vai ser o mas sem i. É M-A-S, mas. Mas, só que eles chamaram eu e o resto da família. Então, nós temos aqui uma questão, né, de troca de letras, então a gente tem ortografia. Mas só que eles chamaram eu e o resto da família. Olha, lembra que a gente falou lá na aula passada dessa questão de chamaram eu? Fica adequado para um texto formal? Posso falar, mas posso escrever no texto formal? Não fica legal, né? Porque o eu, ele é usado quando ele está ativo. Mas aqui eu quero dizer que eles, que é o ativo, chamaram eu. Quer dizer, eu fui chamado, eu não estou participando da ação, eu acabei participando. Então, vai virar um pronome oblíquo átono. E qual que é o pronome oblíquo átono que eu posso substituir por eu? É o me, né? Eles me chamaram ou eles chamaram me, tá? Então, aqui,
nós vamos colocar também, né? Quando eu tenho probleminha, né? Com pronome, nós vamos colocar aqui o número 8, o número 9, aliás. E isso se chama, toda vez que eu tiver uma questão de o pronome não tá legal, bem colocado, isso se chama de colocação pronominal. Aí, nós temos, eles me chamaram e o restante da família, né? E resto da família fica estranho, né? Faltou o O também aqui. Então, aqui, nós temos mais um probleminha de coesão, que tá faltando o O, né? Coesão, que é número 2. Comer um lanche. Depois disso, aqui temos uma informação de tempo no meio da frase, colocou a vírgula certo aqui, mas faltou aqui. Depois disso, fomos passear um pouco e tals. Esse tals eu posso até falar, mas não posso colocar no texto formal. Então, vamos tirar, né? Porque está faltando formalidade. A formalidade, cadê o número dela? 6. E tals. E pode terminar com ponto final, né? Fomos passear um pouco. Foi isso e nada mais. Aqui tá ok. Agora vamos ver se se adequa dentro dos critérios da produção do gênero textual autobiografia. Possui título? Sim. Está escrito na primeira pessoa? Ó, meu aniversário, eu não tava tão bom. Sim. É estruturado em parágrafos? Não, mas nesse caso, como é uma informação só, tudo bem. Mas aqui começou com parágrafo, então isso aqui tá certo, né? Tem que começar com parágrafo, tá? Gente, cuidar uma coisa, ó, já falei ano passado, mas vou repetir. Linhas plenas, então usa a margem até o começo. Aqui faltou vir até o comecinho. Só os parágrafos, né? E aqui tá bem certo, aqui tá certo, que até o final usou, e até pôs até o final da linha, tá? Narra os fatos de sua vida de forma clara, organizada e coerente? O que vocês acham? Esse aqui é a vida da pessoa ou é um dia que ela viveu? É um dia, né? Então não tem uma história de vida aqui, uma trajetória de vida aqui, tá? Será que eu posso dizer que é o gênero textual autobiografia? Ó, tem até assinatura aqui, né? Que é uma outra característica de diário. Então tá muito mais perto do diário do que da autobiografia, porque tá falando de um dia que foi legal, que aconteceu, mas acaba não sendo a história e a trajetória de vida da pessoa, tá? Utiliza o tempo passado? Era, ó, várias eras, ó. Tinha, tá? Então aí, tempo passado, ok. Situa tempo e espaço? Sim, fala da data, fala que era na casa dele, tudo ok. Conta fatos da sua vida entrelaçando as emoções e percepções do momento vivido? Ele falou deste fato e falou como ele se sentiu, mas faltou contar outros fatos, né? E falar como que esses fatos se relacionam com a história dele. Se vocês lembrarem da autobiografia da Malala, ela vai contar, né, como que foi a experiência dela de ir para a escola, como que foi a questão da invasão do Talibã, quando que ela recebeu o tiro na cabeça, como é que foi. Mas são vários fatos que vão compor a história dela e ela vai falando como que ela se sentiu com relação a isso. Faz uso da pontuação de forma a tornar o texto mais organizado. Então, tem vários usos corretos, mas tem vários usos que precisam melhorar dentro da pontuação. Então, precisa pontuar principalmente, gente, vocês estão com dificuldades, não só esses que eu trouxe, vários outros que me mandaram, de usar os pontos finais, de fechou uma ideia, começa a outra, ponto final, usar as vírgulas para separar as ações, tá? E tem 20 linhas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metade
Vamos desenvolver mais esse texto, tem mais coisa para contar. Então, essa pessoa pode aproveitar esse fato para falar da família, para falar como que foi legal o aniversário e tal. E aí, depois, pode desenvolver mais, tá? Então, não esqueça então, de olhar os textos de vocês novamente, ver as apontações, os apontamentos da professora, as marcações que ela fez, olhar lá na Classroom, né? Os critérios de correção e os textinhos que a professora escreveu. Eu vou mostrar rapidinho, esse aqui é o nosso Padlet, que está na atividade 8, do perfil autobiográfico, tá? Tem o perfil da professora Ticiane aqui, da professora Jaqueline, eu coloquei dos alunos que participaram, né? Da Luana, da Mariana, do Miguel, do Eduardo e da nossa formadora de língua portuguesa que quis participar também, a Natié, tá? Então, gente, eu coloquei aqui no meu Padlet um exemplo da minha autobiografia para vocês terem uma noção, tá? Só faltou eu marcar os parágrafos, tá? Que eu tô olhando aqui agora que eu esqueci. Então, eu coloquei o título: Autobiografia de uma Educadora, por Ticiane Rafaela. Nascida à meia-noite e 10 do dia 5 de setembro de 1991, sou Ticiane Rafaela de Andrade Moreno. Minha mãe conta que nasci sozinha na maternidade de São José dos Pinhais, pois pelo avançado da hora todos os médicos tinham ido jantar e a enfermeira só apareceu para cortar meu cordão umbilical. Sou a primeira filha, primeira neta, primeira bisneta, primeira tataraneta de uma geração. Assim faço meu trajeto no mundo, desbravando e abrindo caminhos. Ticiane e Rafaela são os nomes que meu pai me deu aos 16 anos, após uma aula de arte sobre o Renascimento italiano. Porém, eu não me dei bem com a pintura. Sou mais próxima da literatura, porque na minha casa não faltaram livros. Quando os meus pais se casaram, só tinham uma cama de solteiro, um fogareiro de 2 bocas, um prato, um garfo e uma faca. Eu vi os dois construindo uma vida enquanto eu crescia. Fui para a faculdade com eles, assisti aulas de semiótica e teatro. Fui às suas formaturas, vi-os estudando e se tornando professores. Eu ajudei meu pai a escrever sua dissertação e sua tese, digitando os livros para ele na minha adolescência. Hoje, meu pai, que foi meu pai com apenas 17 anos, tem um pós-doutorado em ensino de história na Argentina. Na minha casa, educação sempre foi prioridade e acho que essa foi a melhor herança que pude receber. Lembro que quando comecei a primeira série, a escolha onde morar prescindia saber qual era o lugar mais perto da minha escola. Esculpida na história da minha vida, moldei-me professora de corpo e alma. E aos 14 anos, entrei no curso magistério, já com um pezinho na sala de aula. Sou mais próxima da linguagem, amo a literatura e escolhi as linhas das letras para compor meu cordel de vocação. Achei que a língua portuguesa fosse ser minha maestra, mas a língua inglesa apareceu na minha jornada para me jogar no mar aberto e aprender a nadar. Também ando pela pesquisa. No ensino de língua inglesa para crianças, fiz mote investigativo da minha monografia e dissertação. Na escola pública, encontrei a maior fonte de esperança de transformação do mundo, sob o leme da educação. Por isso, avanço firme como professora inquieta, carregada de movimento, no anseio de aprender e ensinar. Carrego nos pés aqueles que me ensinaram a andar e nas mãos a vontade de partilhar. Tá? Então, para vocês só terem uma noção que eu falei um pouquinho dos fatos da minha vida, eu escolhi alguns fatos, deixa eu pôr os parágrafos, né, gente? Que me representam, né? Então, se vocês olharem lá no meu perfil autobiográfico do Padlet, vocês vão ver que eu coloquei que uma das coisas que define a minha identidade é o fato que, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que eu sou professora, né? Que eu gosto de literatura, né? Então, isso aqui são coisas importantes. Então, eu vou contar fatos que têm a ver com a minha identidade. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e eu vou falar sobre a minha vida e eu vou falar onde eu estou hoje e para onde eu quero partir, né? Quais são os meus planos futuros? Lembrando, né, que vocês fizeram aquela atividade, né? Que é a atividade 4, que é uma atividade sobre as crianças
que tiveram destaque ou que fazem alguma coisa para mudar o mundo. E vocês? O que vocês pensam em contribuir? O que vocês estão contribuindo? Tá? Essa atividade aqui é apenas uma criança. E aí eu quero também, talvez, saber um pouquinho disso na autobiografia de vocês. Tudo bem? Então, vocês vão poder fazer da mesma forma. Vocês vão reescrever. Vocês podem mudar o texto também, se quiserem. Pode ser escritinho assim, ou pode ser ditadinho assim, como vocês quiserem. Não esquecendo que se for escrito, vocês vão tirar a foto, ó, igual foi feito, bem claro, bem retinho. Pode usar o scanner também, que a gente ensinou na atividade 9, que tá lá, como usar o Office Lens, tá? E aí vocês entregam, tá bom? Obrigada, gente. Qualquer dúvida, mandem os seus comentários, entrem em contato. Um grande abraço. Tchau, tchau.